é que bem-aventurado é dar que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Agora nós temos muito mais para você que está na nossa escuta nessa segunda-feira, que nós intitulamos Segunda do Dízimo, porque nós refutamos essa atitude de muitas igrejas, pastores, como diz aí o cantor da catedral, ladrão, muitos pastores ladrões, que Deus tenha compaixão. Você é novo na fé, o que você provavelmente ouviu toda a sua vida com respeito a dar foi a velha história de que você é obrigado a dar. Para a maioria dos religiosos é entendido como uma obrigação, não um privilégio. O Senhor jamais pretendeu que seus discípulos pensassem dessa forma. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo apresentam esse assunto de modo positivo. Por exemplo, no Velho Testamento, Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todas a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ainda o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus ama aquele que dá com alegria. Meus irmãos, textos como esses acham-se em toda a Escritura. Deus, por exemplo, ele olha para o seu coração, um coração generoso, preocupado com os outros, um coração sincero e dedicado, e promete bênçãos espirituais em grande quantidade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ao tentar responder à pergunta, quanto devo dar, talvez seja bom você primeiro perguntar: por que é melhor dar do que receber? Você faça essa indagação ao seu coração, descubra o valor, a alegria que traz na sua alma você contribuir para o reino de Deus. Mas quando você tiver a resposta, a segunda pergunta, por exemplo, provavelmente tem a resposta à primeira: quanto devo dar? Ou talvez seja você que pergunte: por que é melhor dar que receber? A pergunta é: eu devo dar o que o meu coração manda. É o que o apóstolo Paulo deixa bem claro: cada um contribua segundo propôs no coração, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e não com tristeza, porque isso não seria útil. Essa pergunta, quando você entende a palavra de Deus, que dar é melhor do que receber. Por quê? Em primeiro lugar, quando a gente tem para dar, isso quer dizer que você está em condições para fazer alguma coisa em favor de outro. Agora, quando você quer receber, isso quer dizer que o outro tem mais condições do que você. E a condição aqui, às vezes, não é condição financeira. É uma condição espiritual, uma dedicação ao Senhor. Dar é parecido com Deus. Se lembre, meu irmão, é mais bem-aventurado dar que receber, porque reflete a própria natureza de Deus. Glória a Deus. Foi o que o motivou a criar o mundo em Gênesis 1:31, Salmo 19, versículo 1, e depois salvá-lo conforme João 3,16. Ele criou, fez todas as coisas, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem se perdeu, desobedecendo a Deus. Aí vem a providência de Deus em dar o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O ato de dar nos une a Deus. Quando damos o nosso corpo como sacrifício vivo, escolhendo andar no Espírito, não na carne, assumimos assim a imagem e semelhança de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra, para uma mudança de vida, meu irmão. Quando sacrificialmente entregamos o nosso amor ao próximo, ainda que não recebamos amor em troca, chegamos mais perto da perfeição do próprio amor de Deus. É o que nos ensina Jesus em Mateus capítulo 5, 43 e 48, no Sermão do Monte. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, o nosso Senhor, a si mesmo se entregou, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Quem sabe, quando você dá alguma coisa para o trabalho de Deus, conforme nos ensina Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, que mostra lá que o ato de dar sacrificialmente é o âmago do significado que Cristo tem para nós. A disposição de nos esvaziar por causa do reino é o coração de quem somos e a quem representamos. Quando nós assim agimos, o nosso coração é esvaziado. Nós derramamos, às vezes até nossas lágrimas, em favor de alguém, numa oração, pedindo, dando o seu tempo ali para aquela pessoa. Então, dar é um investimento. Podemos dizer assim, o nervo mais sensível e revelador de nosso corpo é aquele que liga o nosso coração à nossa carteira, o nosso bolso. Porque onde está o teu tesouro, assim Jesus disse, aí está também o teu coração. Mateus 6, 19 a 21. Embora na teoria e na teologia falamos que o nosso tesouro se acha no céu, e só na própria prática que provamos ser apenas peregrinos aqui embaixo, mesmo assim, os macedônios, entregando-se primeiramente ao Senhor, se tornaram doadores generosos, como em meio à grande pobreza, conforme Paulo nos descreve em 2 Coríntios, capítulo 8, 1 a 5. Aqueles que estavam em grande tristeza, mas recebiam. Sabe o que aconteceu? Se você ler 2 Coríntios 8 e 9, perceberá várias vezes que a igreja de Deus foi uma retribuição do seu investimento. Quando a gente faz, Deus sempre está com a mão estendida para abençoar, para ajudar, para suprir as necessidades. Seja essa pessoa generosa, pessoa amiga, pessoa que tem Deus no coração. Mesmo que a resposta à nossa segunda pergunta seja satisfatória, ainda devemos tratar da primeira. Quando eu dou? A resposta entre você e Deus. Ele lhe disse que desse com generosidade, com generosa, abundante, alegria e corretamente. É o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5 ao versículo 11. Cada um contribua com alegria, cada um vai recolher o que ele plantou. Quanto mais ele planta, mais ele recolhe. É a lei da semeadura. Ele mandou como fez com os santos. Os primeiros séculos, por exemplo aqui, pôr de parte, de acordo com a nossa prosperidade. O nosso Pai Celestial, ele intencionalmente não exigiu nenhuma porcentagem mínima, deixando para o coração de seus filhos decidir que quantia preencheria as exigências acima que nós aqui estamos a falar, que nós estamos aqui a trazer aos nossos radiovinhos. As exigências que nós estamos a declarar. E agradaria a ele. Já de outra forma, irmãos, é um hábito em resposta à pergunta:
não dizer mais do que o Senhor diz, sabendo que a alma honesta fará o que é certo, você o fará. Mais um pensamento: não restrinja as suas ideias de dar para a igreja local. Vários versículos na Bíblia nos mostram a necessidade de benevolência individual. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45, ali estava a igreja primitiva. Da mesma forma, o sustento individual de evangelistas é recomendado, ou seja, o seu pastor, a sua igreja precisa, é necessário que você tenha a alegria de contribuir para que eles possam andar no caminho do Senhor, levando essa palavra. Então, essa é a verdade. Da mesma forma, o sustento individual de evangelistas, e a palavra nos mostra que é recomendável você ajudar o homem de Deus, a pessoa de Deus. Mas de que forma, meu irmão? Nós estamos falando aqui dentro do parâmetro bíblico para os dias de hoje. A palavra de Deus, Cristo Jesus, que nos manda pregar, conforme os ensinamentos dos apóstolos, não ensinamento ou palavras ou prática daqueles que eram profetas. Por quê? Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então não adianta o homem querer servir a Deus com seus pensamentos maliciosos, ou quem sabe querer ser mais justo, mais importante. Nada disso. Nós simplesmente temos que estar ao pé da letra, a palavra de Deus. Esse é o pensamento. Se o seu coração estiver correto, também estará correta a sua contribuição. Agora, quando a gente está com um coração malicioso, a gente diz logo: não, eu entreguei para o pastor os 10%. Ele faz lá o que ele quiser, ele, Deus. Isso é um coração que nunca conheceu a Deus. Porque pastor, membros, igreja, todos nós somos iguais. A autoridade de pregar não é do pastor, apenas é a convicção dele, é o entendimento dele, e aí vem a inspiração, a autoridade do Evangelho através do Espírito Santo. Não é uma pessoa que vai decidir sua vida. Ah, porque eu entreguei para o pastor me entregou isso aqui, disse que eu tenho que contribuir, dá 10%. Você está equivocado, totalmente errado. Nós temos que conferir a palavra de Deus. Afinal de contas, a carta magna, a carta própria de Deus para o nosso coração é a Bíblia. Lembremos-nos que tem gente ignorante que diz: a Bíblia foi escrita pelo homem. Sim, mas homens inspirados por Deus. E tem mais: a Bíblia foi iniciada por Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos numa pedra com o dedo. Ele começou os 10 mandamentos, dali em diante autorizou o legislador Moisés a escrever aqueles primeiros livros, o Pentateuco, as leis do Velho Testamento, a história que traz os profetas, tudo. Mas quando se fala de cumprir os dias de hoje com a palavra de Deus, então vem o quê? O ensinamento de nosso Cristo. Ele chegou e disse: agora é de graça. Mas pastor, está escrito na Bíblia. Sim, está escrito na Bíblia. Na Bíblia também está escrito: teve o dilúvio, Noé fez a arca. Agora, já que está escrito na Bíblia, nunca passou nada para você, você está esperando ainda o dilúvio, então comece a fazer a arca. Você vai se perder, vai morrer, vai para o inferno porque não quis obedecer a palavra do Senhor. A palavra é de Cristo. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o doutor por excelência, doutor de todos. Ele é advogado de todos. Ele é o Senhor, aleluia. É aquele que se entregou na cruz como homem para perdão de nossos pecados.
e como Deus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele nos amou ao ponto de se entregar e morrer por cada um de nós. Então não adianta você ficar com a palavra de pastor. Pastor, ele é pastor hoje porque Deus o chamou e colocou ele ali para ensinar. E se ele ensina errado, ele vai para o inferno. E as pessoas que seguem e aceitam aquele erro da mesma forma, porque são cúmplices uns dos outros. Mas aqui está a palavra de Deus, a palavra nítida, explícita, a verdade para todo aquele que nele crê. Ele disse: é de graça curar o enfermo, limpar o leproso, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. O que você vai ficar? Com a palavra de Cristo ou com a palavra de Malaquias? Malaquias diz: trazer os dízimos na casa do tesouro. Se você segue Malaquias, você é um malaquiano. E se você segue a Cristo, você é um cristão. Portanto, ser identificado pelas suas obras, pelo que você vive, pelo que você aceita. Então nós temos a graça de Deus, a unção do Senhor, pela misericórdia de nosso Pai Celestial, a convicção de pregar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Convido a você para aceitar essa palavra no seu coração. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós suplicamos a tua bênção e favor de todos nós. Te peço no nome de Jesus, Pai, venha libertar e fazer bênção do céu acontecer na vida de todos aqueles que nos ouvem.